Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia da nossa palestra e nós vamos apresentar mais uma palestra para o vídeo deste dia, segunda-feira, sempre às segundas-feiras, é o dia da nossa palestra semanal e nós vamos hoje falar, como sempre, do nosso assunto preferido, que é falar de Jesus, né? Jesus é o nosso amigo inseparável de todas as horas, nosso mestre, Senhor, nosso guia e modelo. E nós vamos então relembrar uma das parábolas, sendo que a parábola que vamos relembrar é uma parábola que não é muito não é contada dessa maneira. Vai ser contada num livro que foi da psicografia de Francisco Cândido Xavier, chamado Estante da Vida. E quem vai contar a história da parábola, vai recontar a parábola, é o nosso querido irmão X, né? Que é o cognome do famoso escritor Humberto de Campos, que escolheu ser chamado de irmão X para evitar complicações que começaram a surgir com respeito a direitos autorais, devido à sua família, que estava cobrando do médium os direitos autorais porque ele estava usando o nome dele. Então ele resolveu trocar de nome, né? Não era mais Humberto de Campos, passou a se chamar Irmão X. Então, Irmão X vai nos dar uma parábola, que é a parábola dos talentos, a famosa parábola dos talentos, que Jesus contou, vai contar de maneira um pouco diferente. Então, é a lição 4 desse livro Estante da Vida, e ele vai começar dizendo assim: nós comentávamos a necessidade de divulgação da doutrina espírita. Aliás, Emmanuel já tinha dito que a maior caridade que se pode fazer é a divulgação da doutrina espírita, porque conhecendo-se a doutrina espírita, a gente se forra de muitas complicações, de muitas encrencas na vida. Então, estavam sendo comentados no grupo, não é, a divulgação da doutrina espírita. Quando um rabi, né, rabi ou raboni, é aquele espírito elevado da cultura israelita, não é? O nome dele era Zohar Ben Uzias, distinto orientador israelita, hoje consagrado a divulgar as verdades do Evangelho no mundo espiritual. Ele pediu licença a fim de fazer uma paráfrase da parábola dos talentos, que foi contada por Jesus lá no seu Evangelho. E aí falou com simplicidade da seguinte forma: meus amigos, o Senhor da Terra, partindo em caráter temporário para fora do mundo, chamou 3 dos seus servos e, considerando a capacidade de cada um, confiou-lhes alguns dos seus próprios bens a título de empréstimo. Como sempre acontece conosco, tudo que nós temos aqui na Terra está sob nossa custódia, provisoriamente, por empréstimo, teremos que um dia devolver. Então, e participou a eles que os reencontraria mais tarde na vida superior. E aí, chamou o primeiro e transmitiu a ele 5 talentos. Quais eram esses talentos? O dinheiro, o poder, o conforto
e a habilidade. E também o prestígio, né? Então, prestígio, habilidade, conforto, dinheiro e poder. E ao segundo, ele chamou e concedeu a ele a inteligência e a autoridade. E ao terceiro, entregou um único talento. O segundo deu 2 talentos, né? A autoridade e a inteligência, e o terceiro deu um talento só, que foi o conhecimento espírita. Bom, depois de longo tempo, esses três servidores, né, do Senhor, um pouco vacilantes e assustados. Por que a gente fica vacilante e assustado às vezes, hein? É porque a gente está inseguro, né? Não tá certo do que está fazendo. Às vezes a gente vai dar a primeira aula na faculdade, meu Deus do céu, aquela turma que eu não conheço ninguém. Será que vai sair direito? Vai fazer a primeira palestra ali pelo Zoom, pelo YouTube. Como é que vai ser? Será que vai sair tudo direito? O som vai sair direito, a imagem? Será que eu vou falar? Vou gaguejar? Vou me atrapalhar todo? E aí a pessoa fica insegura, não é? E vacilante. Eles estavam assustados e vacilantes. E compareceram então diante do Senhor para o ajuste de contas necessário. O primeiro avançou e disse: Senhor, cometi muitos disparates. Já foi logo se desculpando, né? A gente quando faz uma coisa que não está com muita certeza que fez bem, a gente vai logo e dá logo uma desculpa. Eu não acertei muito bem, mas eu procurei fazer o que eu podia e tal. Então ele foi, né? Senhor, eu cometi muitos disparates e não consegui realizar a tua vontade, que determina o bem para todos os teus súditos. Mas, com os 5 talentos que tu me puseste nas mãos, comecei a cultivar, pelo menos com pequeninos resultados, outros 5, que são o trabalho. Ele teve dinheiro e tal, recurso, então ele cultivou o trabalho, cultivou o progresso, cultivou a amizade, cultivou a esperança e a gratidão. Recebeu 5 talentos e conseguiu cultivar outros 5, né? E alguns companheiros que ficaram no mundo. Perdoa-me, ó divino amigo, se não pude fazer mais. O Senhor, olhando tranquilo, respondeu: Está bem, servo fiel, pois não errastes por intenção. Volta ao campo terrestre e reinicia lá a obra interrompida, renascendo sob o amparo das afeições que ajuntastes. Veio o segundo e alegou: Senhor, digna-te de me desculpar a incapacidade. Eu não te pude compreender claramente os desígnios que preceitou a felicidade igual para todas as criaturas e perpetrei lastimáveis enganos. Ainda assim, consegui mobilizar os 2 valores que tu me destes e com eles angariei outros 2, que são a cultura e a experiência para muitos dos irmãos que permanecem ainda na nossa retaguarda. O excelso benfeitor replicou a ele, satisfeito: Está bem, servo fiel, pois não errastes por intenção. Volta ao campo terrestre e reinicia a obra interrompida, renascendo sob o amparo das afeições que ajuntastes. Aqui é uma lição muito interessante, porque é a lição de que sempre vamos renascer junto daqueles a quem ou defraudamos e precisamos
reajustar contas, ou com aqueles com quem fizemos bons relacionamentos e iremos então renascer sob o amparo deles, sob a custódia dessas criaturas que ajuntamos durante a nossa vilegiatura na passagem carnal, aqui na encarnação na qual estamos vicejando. Muito bem. O terceiro adiantou-se e logo explicou: Senhor, aqui está o talento que me entregaste. Devolvo o conhecimento espírita, intocado e puro, qual o recebi da tua munificência. Te agradeço, Senhor. Aí está, né, o conhecimento espírita, que é luz, que Senhor, com ele eu aprendi muito, que a tua lei é dura demais e atribui a cada um conforme as suas próprias obras. De modo a usar uma lâmpada assim brilhante e viva, se os homens na terra estão divididos, como usar essa luz brilhante e viva quando os homens na terra estão divididos por pesadelos de inveja, de ciúme, de crueldade e de ilusão? Como empregar o clarão da tua verdade sem ferir o outro e sem incomodar? E como incomodar ou ferir sem trazer deploráveis consequências para mim próprio, para mim mesmo? Sabe, Senhor, que a verdade entre os homens cria problemas onde ela aparece. Ninguém quer ouvir a verdade. Falou a verdade, a pessoa desiste, sai correndo. Né? Em vista disso, eu tive medo da tua lei e julguei como sendo medida mais razoável para mim ou acomodar-me com o sossego de minha casa. Quer dizer, o centro foi egoísta, né? Ele estava preocupado só em zelar pelo conforto dele, pela situação que estava fazendo ele fazia ele ficar tranquilo, confortável, não é? Aqui está, Senhor, restituo-te semelhante riqueza sem o mínimo toque da minha parte. O sublime credor, porém, entre austero e triste, virou-se, declarou incisivo, né? Dizendo assim: que o tesouro do conhecimento espírita lhe fosse arrancado, entregue de imediato aos 2 colaboradores diligentes que se encaminhariam para a terra de novo, e declarou incisivo: servo infiel, né, e mau, não existe para a tua negligência outra alternativa senão de recomeçares toda a tua obra pelos mais obscuros entraves do princípio. Né? Lá no Evangelho está escrito assim: atai-o de pés e mãos e encaminhai-o para as trevas exteriores, onde há choro e ranger de dente. Muita gente não sabe o que quer dizer isso. Se eu tiver chance aqui, antes de terminar, vou explicar o que é ser lançado nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Muito bem. Senhor, Senhor, chorou o servo displicente, onde está a tua equidade, Senhor? Deste aos meus companheiros dinheiro, poder, conforto, habilidade, prestígio, inteligência e autoridade. E a mim só deste tão só, Senhor, o conhecimento espírita. Como fazes cair sobre mim, Senhor, todo o peso da tua severidade? O Senhor, entretanto,
explicou brandamente: não desconheces que te atribuí a luz da verdade como sendo o bem maior de todos. Quer dizer, o conhecimento espírita é muito mais um valor muito mais alto, muito mais precioso do que todos os demais que foram aplicados ao primeiro e ao segundo servo. Não tem nenhuma dúvida, porque com o conhecimento espírita, a pessoa prescinde de poder, de dinheiro, de habilidade, de todas essas coisas, prescinde de tudo isso. O conhecimento espírita supera qualquer outro talento que a gente possa ter na vida, né? E você não desconhece que te atribuí a luz da verdade como sendo o bem maior de todos. Se ambos os teus companheiros não acertaram em tudo, é que lhes faltava o discernimento que lhes podias ter ministrado através do exemplo de que fugiste por medo da responsabilidade de corrigir amando e trabalhar instruindo. Olha, aqui está a lição do qual é uma maior caridade que se pode fazer, que é divulgar a doutrina espírita. Não é através de uma palestra, nem de uma leitura, como eu estou fazendo aqui agora, mas sim através do exemplo. Quer dizer, não esconder a luz que debaixo do alqueire, colocar a luz no alto, no velador, para que todo mundo veja e todo mundo saiba que aquela pessoa é uma pessoa que conhece a luz da doutrina espírita, e com ela alumia o seu caminho, e sempre resta alguma luz para alguém que o acompanha na jornada, né? Escondendo a riqueza que eu te emprestei, não só te perdeste pelo temor de sofrer e auxiliar, como também prejudicastes a obra deficitária dos teus irmãos. Quer dizer, você se prejudicou a minha obra, que está dizendo o Senhor para ele, e prejudicou os seus companheiros, que podiam ter recebido essa iluminação para eles também, para ajudar eles a completarem de forma melhor as suas tarefas. Então, cujos dias no mundo teriam alcançado maior rendimento no bem eterno, se houvessem recebido o quinhão de amor e serviço, humildade e paciência que tu lhes negaste. Gente, que discurso duro, hein? A gente ouvir isso, já pensou? Chegar lá no plano espiritual e dizer assim: você conheceu o espiritismo e você não praticou, você não falou nada para ninguém, nem que você era espírita, você se escondeu. Meu amigo, que coisa, por que você fez isso? Né? Eu tenho uma outra história que fala disso também. Eu vou ver se dá tempo aqui de contar essa outra história. Mas aí o servo, né, que estava agora, coitado, já se sentindo, né, na situação difícil, começou a apelar: Senhor, Senhor, por que soluçou o infeliz? Por que tamanho rigor, se a tua lei é a lei da misericórdia e da justiça? Aí a pessoa lembra, né, que a misericórdia e a justiça de Deus é para ser aplicada por nós também, porque nós queremos que Deus aplique a nós a justiça e a bondade e a misericórdia, mas é preciso que nós também apliquemos a essas criaturas essas benesses, essas bondades. Então, não é? Os assessores do Senhor conduziram esse servo desleal, assim que está sendo classificado aqui, ó, de servo desleal, para as sombras do recomeço. O que será essa sombra do recomeço? É porque quando a gente, aqui na Terra, agora nós estamos passando pelo momento da transição. Muitas criaturas não vão ficar aqui na Terra, né? Então, porque Jesus bem-aventurou aqueles que são puros de coração, porque eles receberão a terra, né? Ficarão na terra. E aqueles que não têm essa pureza de coração, na realidade, Jesus bem-aventurou os mansos e os pacíficos,
Bem-aventurados, mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Eu, quando li isso a primeira vez, assim, por que Jesus não falou que ia herdar o céu, quando que é para herdar a terra? É porque vai herdar a terra renovada, a terra melhorada, a terra abençoada, na qual o planeta Terra está gradativamente se preparando para se transformar. E aqueles que não têm condição de permanecer aqui, os belicosos, os que não têm mansidão, os que querem a guerra, vão ser lançados nas trevas exteriores. Se vocês estudarem um pouco de astronomia, vocês vão ver que o nosso sistema solar, ele é cercado por um cinturão de fótons, uma grande luz que envolve o sistema solar, nosso sistema solar. E para além do sistema, desse cinturão de fótons, há uma zona menos luminosa, onde estão planetas muito primitivos, provavelmente para onde serão remetidos as criaturas belicosas que são rebeldes, que não têm aceitado o conselho de Jesus de se tornar manso, puro de coração, que não têm aceitado a prática da caridade, o amor em movimento, para tentar ser menos agressivo, menos intolerante, menos preconceituoso. E tem que ir para esse local onde o planeta está começando, o homem não sabe nem amarrar uma pedra num pau para fazer um martelinho, um machado, onde ele vai ter que passar lá uma dificuldade muito grande. Por isso diz que tem choro e ranger dos dentes, porque vai sonhar com aquele momento que tinha aqui o automóvel, tinha aqui o avião, tinha aqui a internet, e não vai ter nada disso. Vão milênios e milênios que vai ter que passar lá nessa condição difícil para poder refazer a sua historicidade evolutiva. Então, essa é a ideia, porque a pessoa partir para a treva do primitivismo é uma treva, é um primitivismo. Não é vai para o inferno, não, gente, não existe inferno. Vai para sofrer as consequências da sua intolerância, da sua preguiça, porque vai ter que trabalhar para comer, para viver, até para respirar, vai ter que ser perseguido pelas feras, vai ter que manter para manter a sua vida, terá que fazer um esforço muito grande. Ora, muito bem, então, o Senhor, então, os assessores do Senhor conduziram o servo de Ilhéu para as sombras do recomeço, e esclarecendo que a lei realmente é disciplina de misericórdia. Deus é misericordioso e bom, né? Mas também é de justiça. A justiça chega pelo alvará da misericórdia. Mas para aquelas criaturas, isso é para aqueles que são ignorantes, né? Que não conhecem a lei, que estão ainda primitivos. Eles já erram porque não sabem, porque não tiveram a chance de receber esses ensinamentos. Mas quem já tem esses ensinamentos e continua fazendo tudo errado, ele é uma criatura que já é consciente pelas próprias obrigações que deve cumprir. A misericórdia para esses chega pelo cárcere da justiça. Então, meus amigos, essa parábola contada dessa maneira pelo irmão X, aqui no livro Instantes da Vida, é aquela parábola dos talentos, que um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Né? O que recebeu 5 devolveu 5, o que recebeu 2 trabalhou, produziu mais 2, e o que recebeu 1 ficou com medo, enterrou o talento e chegou lá e devolveu só aquele talentinho que estava com medo que o Senhor ia cobrar dele, e ele podia perder o talento, podia alguém roubar, e ele como é que ia explicar isso? Então,
ele não teve a coragem de enfrentar a dificuldade. E, e, e aí ele é condenado a ser lançado nas trevas exteriores, como a gente acabou de explicar aqui. Eu espero que todos tenham entendido bem essa lição e que a gente vai lembrar vocês que a palestra na próxima semana ela será transmitida pelo Zoom. Vocês vão receber um link, aí eu vou tentar divulgar o máximo possível, colocar no Facebook, colocar nas mídias sociais todas, para que na segunda-feira vocês recebam, antes talvez no sábado, já recebam o link, né, da palestra, qual é a senha direitinho, para entrar no Zoom. Vai ter que baixar o Zoom pro celular ou pro computador, é barato, não custa nada, é de graça. É só entrar na loja do aplicativo, né, do seu Android, do seu telefone celular, do Google, por exemplo, loja do Google, né, Google Play, eu acho, né? E lá, então, procura lá Zoom. Aí baixa o Zoom, né? Ele está em português, ele é dos Estados Unidos, mas está em português. Só seguir os passos lá, fazer colocar lá o seu e-mail, colocar lá seu nome, sua data de nascimento, aquele cadastrozinho básico, simples. E aí, porque vai ser uma vantagem, porque agora nós vamos fazer a palestra, embora seja assim, virtual, a gente vai estar numa plataforma que a gente vai poder conversar junto aqui, a gente vai poder fazer questionamento durante a palestra, vamos poder ver cada um no seu aparelhinho, cada um, a gente vai fechar os microfones de todo mundo, mas tem uma hora que vai abrir o microfone, você vai poder falar comigo aqui pelo Zoom, vai ser interessante. No começo a gente vai ter um pouquinho de dificuldade e tal, mas depois a gente aprende, é muito simples. E aí vai ser legal, que vai parecer que a gente está... Eu estou na sua casa, você está na minha casa aqui, eu estou na sua casa, e a gente vai conviver e compartilhar juntos essa experiência fantástica que a mídia social, que as plataformas modernas estão nos oferecendo, e muito simples, muito assim, intuitiva. Quem tiver dificuldade, entra em contato com a gente orienta como é que faz. Tem sempre alguém, um jovenzinho, um netinho, um sobrinho, um filho, que sabe mexer, bota lá pra gente, e a gente vai fazer desse jeito, que eu acho que vai ser legal. Porque as outras mídias estão mais complicadas. O Facebook é muito difícil, complicado. O YouTube também não é muito fácil, exige tanta coisa, né? Mas para fazer ao vivo. Mas a gente vai conseguir fazer desse jeito aí, e eu espero que dê certo. Muito obrigado por terem nos assistido. Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês e dê a paz. Eu teria um outro assunto para falar, que é sobre os passes, mas eu vou deixar para falar sobre mediunidade na próxima reunião, e aí falaremos sobre os passes magnéticos. Por que existe passes, onde que vem essa palavra, por que se dá passe nas pessoas. Jesus abençoe a todos nós e nos faça felizes.